Então, boa tarde a todos, que se sintam bem nessa casa, que podemos fazer dessa tarde, até uma tarde calorosa, né? Que mesmo estando frio, que possamos nos aquecer. Então, vamos conversar hoje sobre qual o seu papel na família. Podemos se perguntar, né, qual é que é o nosso papel, então, né, na família. O que estamos fazendo, cada um na sua família, ou fazendo com a sua família. Então, fizemos aqui alguma relação de papéis, né, na questão do seu papel na família. Na organização de uma família, há certos papéis que devem, sim, ser preenchidos. Uns são pais, outros serão filhos. Uns trabalharão enquanto outros estudarão. Uns comandarão, outros seguirão as orientações. Isso é uma certa ordem, né, de compromisso, de funções dentro da família. No contexto familiar, as regras de limites são os pontos fundamentais dentro da convivência doméstica. Entendemos então que sem regras e sem esses limites dentro de uma família, ela fica muito difícil, né, de dividir essas funções que nós acabamos de ver. Que para ser pais e filhos, né, já sabemos também que pais e filhos não são iguais, né. Temos aí um princípio do livro do apoio, do apoio fraterno, que pais e filhos não são iguais. Por quê? O que é pai, ele tem que assumir sua função de pai. E filho também tem que ser ensinado a ter essa função de filho. E através, então, da educação. E a educação é um ato contínuo. É a aquisição de hábitos saudáveis. Porque a educação ela é permanente. Ela não pode ser interrompida. Ela tem um progresso e ela tem que continuar. E nós podemos aí, nesse caminho, adquirir esses bons hábitos saudáveis. Por exemplo, os pais não discutir na frente dos filhos. É um ato saudável, né? Da gente poder, entre marido e mulher, poder discutir os assuntos da família, quando se trata referente a filhos, que possa ser feito em separados, que não seja feito na frente dos filhos. A não ser quando é o assunto que envolve os filhos que precisa ser esclarecido. Um outro exemplo, então. Não bater nos filhos por qualquer coisa. Também é um ato saudável, quando a gente vai adquirindo, ao usar o hábito do diálogo, da conversa e do esclarecimento, que esse bater que não seja mais a nossa rotina, que podemos fazer essa escolha, né, pela forma de educação com mais carinho, com mais amor. Então, outro exemplo também, exemplo saudável, de hábitos saudáveis, o evangelho no lar para harmonizar a família. Então, vimos apenas aí 3 exemplos que poderemos incluir em nossos hábitos saudáveis, para que a gente dê esse rumo, né, para a família, dentro de cada um, dentro das suas funções. Os pais precisam ser pais. É uma definição que precisamos ter claro isso conosco, né? Que ser pai, nós já falamos antes que pais e filhos não são iguais. Por quê? Essa função de pai, nós não temos como passar para outro, não temos como delegar a outra pessoa a fazer por nós. Temos que assumir essa função de pai. Na família funciona como uma peça teatral. Cada ator deve desempenhar o seu personagem principal. Na função de pai, né, nós temos as nossas funções. Não só de dar aqueles bons exemplos, mas também fazer com que os bons exemplos se sobressaiam à frente, né, como exemplos para esses filhos. Os pais precisam conversar com os filhos. Esse diálogo que não podemos abrir a mão desse diálogo
Porque é a ferramenta principal hoje, né, a mudança hoje que a gente tem de forma de educar, sem agressão, sem o xingamento, que a gente possa fazer isso com o diálogo. Conversando isso com o adolescente, conversando com a criança, depois com o adolescente, informando, dando as suas, tirando as suas dúvidas, colocando exemplos bons, que é uma fase bem difícil para o adolescente durante esse período, devido à transformação física, comportamental, a educação sexual. E isso tudo deve ser tratado com esse jovem, para ele poder ter uma vida mais saudável, uma vida assim mais regrada. Falar também sobre drogas, é um assunto também que deve ser tratado dentro de um princípio de educação familiar, e não deixar falar sobre drogas no momento que esteja instalado uma dependência química, né, na vida das pessoas. Que bom que a gente possa trazer isso desde que a criança tenha entendimento que não só vícios comuns, mas esses vícios que nos trazem um prejuízo muito grande, que é uma dependência química. Nós desenvolvemos isso no grupo de apoio, todas as quintas-feiras, às 19 horas, e aí a gente recebe já as pessoas com um problema de dependência instalado. E se a informação começasse bem mais cedo, que desde o álcool, que é uma dependência que traz um grande prejuízo, que não seja levado simplesmente que todo mundo faz assim, eu vou fazer assim, todo mundo usa, eu também vou usar, e achar que isso é tão simples, mas é que ele abre outras portas, né? E a modernidade torna as relações familiares como menos moralistas e hipócritas, desvelando, então, seus conflitos e contradições, frutos da ausência de espiritualidade. Na modernidade que nós vivemos, os valores morais, né, não está sendo dado uma atenção mais especial, né? É levado em conta muito mais o que a gente vive, aquela correria do dia a dia, o consumo, a vida materializada, né, que nos envolve, e a gente acaba então de envolver, então, ter uma vida saudável com a espiritualidade na vida de cada um, na vida de cada família. Então a responsabilidade e a noção dos limites formam o caráter. Tudo aquilo que a gente consegue dar de exemplos e consegue produzir isso dentro de uma família, é os frutos que vão dar resultados logo na frente, né? E deste modo poderá saber como agir, investindo no respeito mútuo, na compreensão, na gentileza, na tolerância. E temos também como sugestão, dentro desse convívio familiar, que podemos direcionar essa nossa família para atividades, sugestões de atividades artísticas, dança, a música, teatro e outros. São um meio de poder com que isso a gente possa se unir mais nesse contexto familiar. Pois desenvolve a autoestima, isso então desenvolve a autoestima, a alegria de viver, o otimismo, o bom humor, o entusiasmo das descobertas pelas criações artísticas, além de incentivar a cooperação ao emprestar materiais, ao ajudar o irmão, o amigo com deficiência, né? Despertando os bons hábitos de viver em harmonia com todos. Veja então, ele é um segmento, conforme a gente vai produzindo esses bons hábitos, ele vai gerando já esses frutos logo em seguida. Porque se o filho não for informado e educado a poder conviver e cooperar com outras pessoas, ele vai ter uma dificuldade na sua vida adulta, porque ele não aprendeu lá na infância. Logo ele sai da sua casa para ir para a escola, ele também não vai saber dividir lá com os companheiros de escola, saber emprestar material, saber cooperar na forma do outro necessitar. Então, ele cria já
E essa dificuldade já no início do próprio curso educacional na escola. Então, contando com esses hábitos bons, e que os hábitos bons dão resultados, né? Eu peguei uma história do livro, do mês passado, do Clube do Livro, uma história, né? Que gera benefício a outra pessoa. Então, em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, diz o autor, né? Que vivia um casal, né? Marido e a mulher, e filhos. E eles eram espíritas. Eles seguiam a casa espírita regularmente. Mas a mulher tinha um irmão que tinha ido embora para outra cidade mais longe. E na casa espírita eles ficaram sabendo notícia desse irmão e cunhado. E ele não estava vivendo bem, ele estava precisando de ajuda. Então o casal com poucos recursos, e as dificuldades de transporte eram muito grandes, não existia na época transporte como é hoje. E ele levantou de madrugada para poder pegar o ônibus. E o ônibus naquela época também ele tinha um limite de pessoas, poucas pessoas, e tinha aquele bagageiro em cima do ônibus, que aí era colocado as mochilas, as bagagens, todas que as pessoas vinham para a cidade, voltavam, então que eles levavam. Então ele pegou esse ônibus para ir. E quando ele embarcou, ele conseguiu ainda lugar, mas logo em seguida, um outro passageiro queria embarcar no ônibus, aí o motorista parou e disse para ele, Tozi era o nome era um japonês, ele também queria embarcar, e ele disse para ele, bom, não tem mais lugar, só que tu vai em cima. E ele concordou. Ele concordou de ir em cima, no bagageiro em cima, né? Junto com as mochilas, com as bagagens. Mas como estava chovendo, aí além dessa chuva toda que complicava as bagagens, também tinha um caixão de defunto que também ele estava levando junto. Então, como estava chovendo, o japonês teve a lembrança de entrar para dentro do caixão, para não se molhar. E como ele pegou outras pessoas no caminho, também subiram lá em cima do ônibus, e junto com as bagagens, e mais com aquele caixão de defunto, eles andaram um percurso, que daí o próprio japonês não chegou a ver quantos números de pessoas que embarcaram a mais. Porque ele dormiu, ele começou a balançar o ônibus, andar, transitar, ele acabou dormindo. Aí o ônibus fez umas curvas mais fortes, ele acabou se acordando, né, do sono que ele estava dormindo, e abriu o caixão e perguntou para eles se já tinha parado de chover. Então foi aquela debandada toda de pessoas que estavam em cima do ônibus, que aí o motorista parou o carro ligeiro, e ele se justificou que ele perguntou apenas, não com a intenção de que eles se machucassem, ou coisa parecida, que ia causar um espanto naquelas pessoas. Mas ele perguntou porque ele queria saber se já tinha parado de chover. Então essa história gerou comentário entre as pessoas, e gerou comentário também, depois desse fato gerou comentários. Tanto que quando ele chegou lá na casa do cunhado, ele acabou ajudando o cunhado com essa história, porque isso gerou risos, né? Risada desse irmão, desse cunhado que estava passando por dificuldade, que o próprio organismo dele liberou energias boas, de se libertando, então, da doença que o cunhado achou que era mais espiritual do que material. Então, uma história assim tão pequena, tão simples, mas uma história que também acabou ajudando a quem ele queria ajudar, quem ele ia lá para ver o que ele podia fazer para essa pessoa. E também eu colhi do jornal do 0 Hora, do dia 4 de agosto, uma história também de ajuda, de superação, onde o pai e filho, né, onde ele diz assim com o título, eu sou melhor no que faço, mas o que faço ainda não é nada bom. Então esse personagem, o Wolverine, ele era o filho, então o pai chamava ele de Wolverine. E ele comparava com o autor de um filme. Que pela persistência dele, e tudo que ele fazia com dedicação, com empenho, de superação. Então o pai via nele
essa postura dele de sempre estar vibrante, de ser essa pessoa dentro da família, de trazer alegria e trazer esperança sempre. Então ele conta que ele viveu várias coisas. Como ele diz, sobrevivi ao bullying na escola, onde chamavam ele de ET, monstro de todo dia, durante o ensino fundamental. Eu sobrevivi à resistência dos médicos, que juravam que tinha algum retardo mental. Sobrevivi à desistência dos professores com meu desempenho. Sobrevivi à traição de amigos. Sobrevivi a drogas para ser aceito na roda dos adultos. Sobrevivi à briga de rua. Sobrevivi a uma tentativa de suicídio na adolescência. Sobrevivi a enterros de jovens amigos. Sobrevivi a 3 acidentes de carro. Sobrevivi a 3 separações. Sobrevivi ao vício de cigarro. Sobrevivi a 2 assaltos à mão armadas. Sobrevivi a várias demissões. Sobrevivi ao distanciamento de meus 2 irmãos amados. Sobrevivi e vou sobreviver, mesmo que não acredite na hora. Sobrevivi, ou vou sobreviver mesmo que não acredite na hora, só não entendia onde meu pai enxergava aquela semelhança com o personagem, o Logan do filme. Que ele não tinha cabeça grande, ele não era de pequena estatura. Mas daí ele faz uma pergunta ao pai. E as garras das mãos, meu pai? Aí o pai responde, são as palavras, meu filho. Você se defende com uma linguagem, ou agarra nela para não morrer. Então, a importância das palavras. Aqui esse pai faz essa avaliação dele pela forma dele viver, acreditando sempre na vida, dele ter essa contribuição com essa família. Dele contribuir com o esforço que ele fazia diariamente, da história que ele relata, de tanta sobrevivência que ele passou, e continuava sempre acreditando nela. Então, como a palavra ela tem o seu poder, ela tanto pode ferir, como ela pode ajudar, pode salvar. Então, que acreditemos nesses papéis da família, que eles são esses papéis que nos dão condições de viver e viver com mais condições normais da vida. Mas também peguei exemplos, aqui do mentor da casa, Josué, ele também tem as mensagens que eu retirei dos bios anteriores, que ele pede para a gente renovar os papéis diariamente na convivência familiar. Eu peguei algumas mensagens. Sejamos os alimentadores da preciosidade do tempo. Valorize cada momento que você tem. Lembre-se, o tempo não espera por ninguém. O tempo sempre está passando. Então, aproveitamos esse tempo, esse momento, todos os momentos, todas as horas. O ontem é uma história. O amanhã é um mistério. O hoje é a dádiva. Por isso, é chamado de presente. A vida e o tempo permitem-nos a aquisição de valiosas experiências que nos devem agregar a conhecimento melhoradores. Aprendemos com o tempo e aproveitemos o tempo porque ainda nós temos. Trabalhe mais e não percam o precioso tesouro do tempo na hora vazia da lamentação e da crítica. Que não ficamos então nesse achar que às vezes a vida não está bem, que a vida não nos proporciona condições de a gente viver melhor. Que a gente possa valorizar esse tempo com atos, com atividade, com dedicação diária. Então esse tempo é um tempo muito precioso que a gente possa valorizar. Porque toda hora é reparação. Toda prova visa evolução. Então tudo que nós precisamos enfrentar, todo que desafio, não tememos
os desafios, que pegamos eles como um instrumento de trabalho, de buscar sempre uma evolução. Então, a resignação ativa é a chave para que possamos vencer as dores morais decorrentes das aflições da vida. Quando se resignamos, quando se melhoramos, a vida proporciona, então, essa condição melhor. E a moral, como regra do bem proceder, é o agir com benevolência. É ser benevolente com o outro, é ser bondoso com o outro. É ser bom para as pessoas, saber o falar e saber calar, falar menos, ouvir mais, meditar sobre o que fala, da gente poder valorizar o que fala. O compromisso, ter esse compromisso com o falar. Quando todos acusem, seja tu o que entende. Quando todos condenem, seja tu o indulgente. Quando todos se afastem, seja tu o que abraça. Não existe nada difícil. Só existem as coisas trabalhosas. Que sejamos, então, esses indulgentes de saber entender a outra pessoa, que ela também erra. Quando alguém nos acusa de alguma coisa, que a gente possa aprender a ouvir essa pessoa. E quando alguém se afasta de nós, às vezes por essas atitudes, que a pessoa esteja precisando realmente de abraço. Que a gente possa acolher essas pessoas. E também, para uma outra mensagem também do Josué, onde ele lembra que a gente possa dar uma atenção a esses jovens que a gente já falou. Ó juventude, viva com intensidade e com verdade, com amor e com caridade, com conhecimento e com espiritualidade. O jovem, ele só vai desenvolver isso se ele foi educado e informado já desde a família, a poder valorizar a vida, né, e ter uma religião na sua vida, e ter Deus, né, ter Jesus a seu lado. Sejam felizes no caminho do trabalho e da fé raciocinada, pois assim poderão gozar a vida com consciência e responsabilidade. No teu ciclo familiar ou social, sempre defrontará com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgostes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrios em que elas se fixam. Constitui teste a tua paciência e serenidade. O homem sereno já venceu grande parte de sua luta. Aqui Josué lembra, né, que em todos os grupos, todas as famílias, todas as pessoas que a gente convive, que a gente quase sempre encontra, ou quando encontrar pessoas que estejam em conflito e que sejam pessoas agressivas, que a gente não deixe essas agressividades nos atingir, dominar a gente, né? Que a gente possa ter sempre uma saída. Para que serve isso? Vai servir isso para testar a nossa paciência, para poder a gente exercitar a serenidade, ter calma, em contribuir, porque todos nós erramos quando a gente entende isso, que todos somos pessoas imperfeitas. E que bom quando a gente recebe, às vezes, o perdão, que recebe o auxílio daquela pessoa que perdoa por uma falha que a gente comete. Então, que a gente possa também retribuir isso com essa atenção também. Porque a paz é uma virtude que se conquista. Então, na busca pelo trabalho, na busca dessa compreensão, essa paz ela vai se instalar em nossas vidas, porque a gente conquistou, porque a gente está trabalhando, está buscando esse caminho. Não há o que temer o amanhã. Temos é que nos esforçar para viver no bem e espalhá-lo por onde passarmos. Não se deixe dominar pela ansiedade. Inicie cedo e prepare-se para a lição com a prece, em busca da sintonia superior. Isso também é um alerta, né, que o Josué faz, que a gente não se preocupe em demasia com o dia de amanhã, que quando a gente começar o dia, que a gente possa já começar com pensamentos já elevados, buscando uma sintonia com Jesus, com a espiritualidade que nos dá uma condição de vida, e que a gente possa acreditar nisso.
E que aí todos os dias que a gente vai poder viver bem. E também ele diz que delegue o que puder e postergue o que não for possível realizar imediato. Com isso ele quer dizer o quê? Que a gente delegue, que a gente atribua a outras pessoas funções. Quando nós estamos falando de família, grupo familiar, um grupo familiar, pai e mãe, não vai poder fazer tudo, todas as atividades de uma casa, que a gente possa delegar, possa distribuir essas funções para esses filhos ajudarem. Postergar aquilo que a gente não pode realizar naquele dia, é adiar, que eu não posso fazer hoje, mas eu posso fazer amanhã. Hoje eu concluo o dia, pensando que o dia de amanhã eu terei essa condição de poder realizar. Ter essa condição de uma forma assim regrada, sem se perturbar, sem se entrar em conflito consigo mesmo, pensar que aquilo eu tenho que fazer hoje, eu só posso fazer hoje. E a gente acaba esquecendo que o dia de amanhã ele tá por vir. Trabalhar é bem servir. Bem servir é amar. Amar é o caminho para a felicidade. Busque a Jesus e viva com Ele nos seus pensamentos e atos diários. Isso são exercícios do bom viver. O exercício diário, né? Uma higiene diária que a gente faz nesse campo mental. Que esse campo mental é uma forma que devemos se importar e muito. Importa então que envidemos, né? Que se empenhemos esforços para a recuperação de nossa saúde integral. A física, que devemos ter esse cuidado em cuidar do nosso organismo físico, da nossa saúde, com a nossa higiene, com a nossa alimentação, com a nossa habitação. A vida em comunidade, mas a mente, então, é uma atenção especial. Em especial porque devemos alimentar ela diariamente com informações edificantes, o otimismo e a alegria de viver, e ter essa alegria de viver instalada. Porque se nós trocamos essa condição boa de viver por uma vida agitada, como a vida moderna hoje nós encaminha para isso, que tenhamos essa condição de poder classificar o que é nosso, o que devemos fazer, e poder fazer isso com cautela e com carinho. Então que busquemos então Deus e Jesus em todos os momentos. Em todos os locais que nós estivemos, que estamos, devemos estar realmente com essa intenção de crescimento e de progresso. A nossa família é o melhor local, o melhor momento para dali sair o cidadão que vai estar na sociedade, que vai estar em todos os outros lugares, também distribuindo o que ele aprendeu e o que ele precisa aprender. Que não importa, né, o lugar que a gente esteja, mas em todos esses lugares que a gente esteja, que a gente possa estar com esses pensamentos. E acima de tudo, aos nossos filhos, que eles precisam sempre dessa postura desses pais, de poder entendê-lo, de poder ouvi-lo, poder dar esses exemplos, indicar a ele a esses caminhos, que não seja o caminho da perturbação que a gente falou sobre a dependência química, ou o uso de drogas, que às vezes a gente não fala, e ele causa um mal tão grande que acaba destruindo, às vezes, uma família toda, né? Desequilibra uma família inteira. Então, que Jesus nos envolva e ampare sempre. É isso que eu desejo a todos. Que tenhamos uma boa tarde, que tenhamos um bom retorno em nossos lares. Obrigado.